2020, mais uma semana quase concluída, né? E não esqueçam que hoje, sexta-feira, é dia da nossa interatividade, né? E quero que todos participem, não esqueçam do nosso horário, tá bom? Às 16, mas sempre a professora chamou um pouquinho antes, para a gente conversar, debater algumas coisas, né? E quando os pais também puderem participar, vai ser muito gratificante para todos nós, tá bom? Então hoje, aquele momento, nosso momento de oração, né? Sempre não podemos esquecer que ao acordar, ao deitar, temos que lembrar sempre do nosso grandioso Deus, pedir a Ele pela saúde de todos os familiares, todas as pessoas que nesse momento precisam muito dele, da misericórdia dele, para nos livrar e tirar logo esta doença que está aí matando muitas pessoas e fazendo muitas famílias tristes porque estão perdendo familiares, né, amigos. Mas vamos ter fé e não vamos desistir. Lembre-se, em todos os momentos, quando estiver fazendo as orações, peça por você, mas peça por todos, tá bom? E hoje, ensino religioso, nós vamos falar sobre uma religião chamada Jainismo. Ela prega o profundo respeito a todas as formas de vida e substâncias do planeta, como a terra, o ar e o metal. Por isso, as pessoas que seguem essa religião são vegetarianas e evitam ações que prejudiquem qualquer ser vivo, mesmo os bem pequenos, que são os insetos. Olha só, essa religião, ela tem como propósito não machucar, nem mesmo que seja uma folha, e nem mesmo um inseto, de tão pequeno que ele é. E eles têm o hábito de se alimentar apenas de leite, ovo, laticínios, né, como soro, iogurte e queijo. Eles não costumam se alimentar de nenhum tipo de carne. Olha só. Por isso, as pessoas que seguem essa religião são vegetarianas e evitam ações que prejudicam qualquer ser vivo. Olha só, eles não permitem nenhum tipo de alimentação que venha a ser do animal, a carne do animal. Eles são contra isso, eles são contra a machucar, nem sequer pegar uma folha, cortar aquela folha toda, um bichinho, mesmo uma formiga, eles são contra tudo isso. O Jainismo é uma das religiões mais antigas da Índia. Foi fundada por Vadarrama Mahavira, que viveu 599 a 527 a.C. Quando tinha 30 anos, deixou uma vida confortável e luxuosa para buscar a iluminação espiritual. Imagem de escultura de bronze. Tá aí, ó. Você tem aqui essa pequena imagem que está aqui no meu livro, mas aí no seu aparece uma imagem bem grande aí no seu livro, onde está esse príncipe, esse rei que foi considerado, foi o criador do jainismo, tá? Os monges jainistas costumam usar um espanador ou uma vassourinha para varrer seu caminho enquanto andam. Olha só, eu acho que vocês têm em casa, a mãe de vocês tem em casa, aquele espanador que vai limpar as coisas que estão no armário, nas estantes, ou então a vassoura, uma vassoura pequenininha, né? Para varrer, para limpar por onde eles iam passando, para não correr o risco de pisar em algum inseto. Olha só como era tão importante para eles essa religião, essa pregação que eles tinham, que por onde eles andavam, eles pegavam uma vassoura, um espanadorzinho, e ia varrendo aquele caminho para eles passarem, para não correr o risco de matar nem sequer um inseto, uma formiga, né? E na imagem, você tem aí uma imagem, essa mulher, ela está aos pés de uma estátua gigante numa cidade na Índia. Olha só, ela estava limpando essa imagem, que aí no seu livro está aparecendo na página 42, essa imagem bem maior para você ver.
tem uma imagem, uma cultura aí de um pé, e ela estava limpando e adorando. O símbolo do jainismo é uma mão aberta, representando o combate à violência. Olha só, muito importante, né, esse símbolo para eles e para todos, porque o combate à violência, né? As pessoas que seguem essa religião buscam agir de acordo com as orientações do caminho das 3 joias. Olha só o que era importante para eles: conhecimento reto, fé reta e conduta reta. Acredita-se que as 2 primeiras joias, isto é, conhecer os princípios do jainismo e acreditar neles, não podem ser praticadas sem a terceira, que é agir corretamente. Ou seja, eles tinham essas 3 ações, mas para seguir as 2 primeiras, ele teria que principalmente seguir a terceira, que era agir corretamente, sem machucar, sem ferir, sem ofender, mesmo que fosse até mesmo um ar, como vocês viram aí no início, né? Que eles praticam uma forma tão respeitosa da religião deles, que para eles a terra, o ar, o metal, seja qual for a forma de substância da terra, eles eram contra qualquer tipo de prática que fosse violenta contra isso. Então, aqui. Comente aí, comente com seus colegas, você concorda que devemos respeitar qualquer forma de vida? Por quê? Claro que devemos. A minha opinião é essa, e eu tenho certeza que a sua também. Por quê? Porque se você machuca alguém, com certeza você vai encontrar alguém que vai te machucar. E não é certo. Você, às vezes, até com palavras, você acaba machucando alguém. Então, essa prática de religião jainista era uma prática que eles não aceitavam nenhum tipo de violência, nem com palavras, nem com atitudes. Eles eram totalmente contra isso, tá bom? E tinha também, olha só, eles eram, para considerar todas as substâncias como vivas, inclusive a terra, o ar e o metal, fazem de tudo para não causar danos a esses elementos. A religião não permite, por exemplo, a prática da agricultura. Por quê? Porque ia prejudicar a terra, né? Ia fazer coisas que as pessoas iam procurar cavar, machucar. Então, para eles eram totalmente contra isso. Ou da carpintaria. Já pensou? Olha só. Para eles, a carpintaria também era totalmente contra. Eles não aceitavam nem sequer que fosse bater numa madeira. Quanto era importante essa religião para eles, né? Que poderiam destruir a vida de insetos, que é o caso da agricultura, né? E outras criaturas, e ferir o solo e a madeira. Olha só, interessante, né? Que são considerados tão valiosos quanto as outras espécies, inclusive a humana. Então, eles praticam essa religião porque eles são totalmente contra qualquer tipo de violência, seja ela qual for, até mesmo a um inseto de tão pequeno. A alimentação restringe a frutos, leites e castanhas, que podem ser consumidos porque são considerados subprodutos dos seres vivos. Olha só. A vida monástica é de um rigoroso ascetismo e de renúncia total. Monges e monjas fazem 5 grandes votos. Olha só, o que eles precisam para seguir nessa religião do jainismo. Renunciar à violência completamente, falar sempre a verdade. Tem também abster-se de sexo, que é de uma vida a 2, homem e mulher, tá bom? Não se apropriar do que não lhe seja dado, ou seja, você não ia poder pegar no que não é seu, tá bom? E também desapegar de pessoas, lugares e coisas, ou seja, você tem que ter o seu voto a si mesmo, seguir aquela religião, você não teria que ter sentimento ou se apegar a pessoas, coisas, lugares, não. Era só para aquele momento de oração, de cuidado e sempre combatendo a violência e ensinando as pessoas a seguir esse caminho, né? Aí tem também na página 43 um pequeno texto sobre o fundador do jainismo, um príncipe descalço. Olha só.
Em um rico palácio que pertencia a uma nobre família do norte da Índia, nasceu Mahavira, um jovem príncipe que, por ser muito inteligente, aprendeu com rapidez todas as ciências. Entretanto, Mahavira não estava interessado nas coisas deste mundo. Ele queria seguir outro caminho em busca da verdade. Quando já era adulto, abriu mão de tudo que tinha, doando seus bens a pessoas pobres. Entendendo que era preciso desapegar-se de todas as coisas, tornou-se monge. Em seu percurso, andando nu e descalço, ensinou e pregou um modo de vida que evitava toda forma de violência. Muitas pessoas procuravam Mahavira para ouvir seus conselhos e seguir seus ensinamentos. Um dia ele alcançou a libertação que tanto buscava. Morreu na madrugada de uma noite sem lua, quando tinha 72 anos. A notícia de sua morte foi espalhada por toda a Índia. Milhares de pessoas celebraram porque o mestre havia alcançado o ideal de perfeição espiritual e livre do sofrimento, do nascimento e da morte. Os jainistas decidiram, a partir de então, comemorar a data todos os anos com um festival de luzes e cores. Olha só, então ele era um príncipe, né? O criador do jainismo, ele era um príncipe onde tinha tudo cercado de riqueza. O que foi que ele fez? Ele pegou toda a sua riqueza, doou, deu aos pobres e seguiu um caminho que ele acreditava que aquele era o caminho dele, o caminho certo, o caminho da verdade, completamente nu e descalço, né? E isso que foi que aconteceu? Deu certo porque criaram uma religião através dos ensinamentos dele. Então, para ele, valeu a pena, né? Ele fez tudo isso, até hoje existem, né? E todos os anos eles comemoram essa data, a data que ele faleceu. Por quê? Porque ele foi uma pessoa que ensinou tudo aquilo que ele achava que era verdadeiro. E ele lutou até o seu último dia contra todo e qualquer tipo de violência. Muito interessante, né? Aí nós temos aí uma atividade, pinte as lanternas. Você tem aí 4 objetos que você vai identificar e pintar, tá bom? E para terminar, a injustiça deve ser combatida? A liberdade permite um novo começo? Com certeza. A injustiça, com certeza, ela deve ser combatida, porque nem sempre você faz algo que alguém vê como verdade, acha que não é verdade, né? Pensa que é mentira e às vezes condena, às vezes critica injustamente, né? Então, você tem que conhecer, você tem que ouvir para poder você chegar numa finalidade, para você chegar na verdade, porque para você ter um conceito de uma pessoa, de algo que aconteceu, que você acha que foi culpado, você não pode tirar conclusões precipitadas. Eu acredito que você deve sim ouvir para saber e ouvir para saber a verdade, para não ser injusto tanto com você quanto para a pessoa que você está injustiçando, não é verdade? E a liberdade, ela permite um novo começo sim, porque a partir do momento que você dá liberdade de se expressar e você ouvir, com certeza vão caminhar juntos. Por quê? Porque você vai aprender a ouvir um ao outro, não é verdade? Muito interessante essa religião, né, do jainismo, e é um ensinamento que, com certeza, é muito importante contra a violência, que você sabe que a violência, muitas pessoas lutam contra tudo isso, mas é algo que tem que ter força de vontade de você mesmo acreditar e lutar e seguir em frente. Comece por você, tá bom? O porquê? Porque se eu não faço, com certeza eu vou ensinar o outro a não fazer também, tá bom? E essa aula foi muito interessante. Qualquer dúvida, professora, a senhora pode me falar um pouquinho mais dessa religião e tudo? Você pode perguntar no momento de interatividade, que a gente pode entrar no assunto e conversar mais um pouco, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Oi, crianças, olha a professora aqui de volta.
Agora nós vamos dar continuidade nessa sexta-feira na nossa disciplina de arte. Nós vamos falar um pouquinho sobre o grafismo indígena. Olha só. Nós temos aí na página 35 essa imagem. Ele é um indígena, tá? Da etnia Camaiurá, pintando a parede de uma escola da sua aldeia. Olha só, olha essa pintura. E quem observa assim, acha até que pode ser uma cerâmica, né? Mas não é, olha só, é esse indígena pintando a parede da escola da sua aldeia. O grafismo indígena, ele... Cadê? Vamos lá. Ele é um tipo de pintura tradicional entre os povos indígenas do Brasil. Essa pintura é aplicada nos mais diversos suportes, geralmente no corpo, na cerâmica, e muitos desenhos são inspirados na natureza, por exemplo, na casca do jabuti, na pelagem da onça, nos favos de mel. Nós temos aí na página 36 algumas imagens de pinturas, olha só, que pode ser feita em paredes, né? Na casca do jabuti, como foi dado o exemplo aqui, né? Quando é retirado todo e fazem aquele artesanato com aquela pintura, né? Olha só, aqui nós temos um grafismo da etnia Carajá. Olha só, temos essas duas pinturas. Olha o formato que eles usam para fazer. E tem essa aqui, que é outra etnia, outra tribo indígena que utiliza outro formato. Olha só, como são diferentes, né? Aqui e essas aqui, ó. Existe uma grande diversidade de culturas e tradições indígenas no Brasil. Cada povo utiliza diferentes tipos de grafismo na pintura corporal e nos objetos do cotidiano, como em vasos de argila e em cestos de palha. Entre os indígenas caiapós, a pintura corporal é feita por mulheres e é utilizada para identificar, por exemplo, o sexo, né? Que para identificar... Para a mulher tem uma pintura e para o homem outra pintura, tá bom? E a idade também, olha só, eles têm um desenho que identifica até a idade, né? Quando é criança, quando é já adolescente, jovem, ou os mais velhos, né? De mais idades na tribo. Ou algum acontecimento especial, ou seja, numa de suas festas, né? Dos seus rituais, eles usam também um tipo de pintura no corpo, no rosto. Essas pinturas são feitas com tinta de genipapo, aplicadas diretamente com a mão ou com um pincel de folhas de palmeira. Olha só, diferente, né, dos artistas que plásticos que são, como eu posso dizer, que não são indígenas, né? Eles usam pincéis de madeira, aquele todo pincel, as telas e tudo. Os índios não. Olha só, eles usam ou a mão ou aquele pincelzinho feito da folha da palmeira. Eles inventam, né? Com o próprio material da natureza, eles inventam os pincéis. Olha só, esse cesto aqui, de palha, ó, o cesto. Toda essa pintura aqui foi feita por eles. Olha só, muito interessante, né? Aí aqui tem a imagem de uma indígena. Olha só o desenho que está sendo feito no rosto dela. Diferente, né? O formato diferente dos outros desenhos aqui, ó, da página 36. Cada tribo tem a sua maneira, tem o seu jeito de pintar, tanto no corpo quanto nas paredes, nos seus materiais que são utilizados como artesanato para serem vendidos, tá bom? O statuê tem como principal característica em suas pinturas as formas curvilíneas. Olha só, que é esse formato aqui, ó. Olha só, essa tribo aqui que eu acabei de falar, ele usa esse formato. Olha só, dá para perceber um pouquinho do outro lado do rosto também, que tem outro formato de linhas, mas em outro formato, olha só. E aqui, ó, o reto, né? Realizados por mulheres, assim como ocorre nos caiapó. Esses desenhos são aplicados em peças de couro, peças de cerâmica, cabaços e abanos. Olha só, muito legal, né? Como o cesto de palha que vocês viram aí. Aí temos aqui uma pequena atividade, olha só. Complete o grafismo indicado em cada um dos quadros a seguir,
Depois solte a imaginação e escreva o nome de elementos da natureza que você se lembra ao observar cada um desse grafismo. Aí você vai dar continuidade aqui nesse grafismo, nesse desenho, desse formato aqui. E depois você vai colocar a cabecinha, a mente para pensar e escrever o nome do elemento da natureza que você acha que parece com esse grafismo aqui. No mesmo formato esse aqui. Olha só a diferença, né? Olha a linha, né? Que foi sobre essa etnia aqui que nós falamos, que eles usam as linhas, as curvilhinhas para fazer o seu artesanato, o seu grafismo, né? E olha essa outra aqui, esse outro formato. Então, cada uma dessas aqui você vai dar continuidade da pintura e você vai se identificar e lembrar de qual elemento pode ser utilizado e em qual etnia você vai se identificar com o seu desenho, tá bom? E na página 39, no espaço abaixo, que é esse espaço aqui, ó, crie um grafismo usando lápis de cor, giz de cera, lápis grafite e etc. Você pode utilizar tintas, né? Em seguida, apresente aos colegas, ou seja, você vai apresentar para os coleguinhas através de foto ou através do vídeo. Como sempre a gente faz nas nossas aulas de arte, você vai fazer o seu grafismo, o seu desenho, ou com giz de cera, ou com lápis de cor, ou com tinta, aquela tinta guache, tá bom? Você vai fazer e você vai mandar para mim a foto ou o vídeo explicando e falando sobre o seu desenho, o que ele significa, o que você está representando nesse seu desenho aí. Vai mandar para mim, a professora vai colocar no grupo para fazer aquela interatividade, né, dos coleguinhas, assistir a sua atividade e você assistir a do coleguinha, né, que é muito legal essa interação de vocês, um ajudando o outro, um dando incentivo para o outro nas atividades, tá bom? E eu quero agradecer a atenção da semana nas nossas aulas, tá? Mais tarde vamos ter o nosso momento de interatividade, que é muito legal, a gente conversa bastante, né? Então é muito importante essa nossa participação, tá? Desejo a todos um bom final de semana, beijo e até mais tarde.